Pessoal, desculpa, eu tive que parar aqui porque teve um advogado que entrou aqui na sala do escritório. Então vamos lá. A repercussão tributária dos impostos indiretos, ela é o seguinte: existe uma repercussão econômica dos impostos indiretos, porque ao mesmo tempo que tem um contribuinte de direito, então lá é o que eu estava explicando, que é o revendedor de combustível com relação ao ICMS, existe um contribuinte de fato, que somos todos nós que compramos o combustível. Essa questão é interessante, essa distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato, porque a jurisprudência vai entender que quando as entidades que a princípio seriam imunes, elas são contribuintes de direito do ICMS, elas têm imunidade. Então, quando, por exemplo, uma autarquia de direito público vende um bem atrelado à sua finalidade essencial, ela seria um contribuinte de direito. Ela tem unidade sobre o ICMS. Mas, por outro lado, quando essa autarquia, quando o Estado, os municípios, a União, adquirem como consumidores finais determinado tributo, ou seja, são contribuintes de fato do ICMS, eles, obviamente, não têm imunidade tributária. Então, vamos lá para o slide. Quando a entidade se posiciona como contribuinte de direito, o entendimento é que se aplica a imunidade tributária, ou seja, quando a gente vai ver que esse entendimento é o mesmo para uma entidade religiosa, por exemplo, quando uma paróquia vende água benta, vela, numa atividade atrelada à sua finalidade essencial, ela não precisa recolher ICMS, ela é imune. Mas, por outro lado, quando uma paróquia compra determinado bem, ou, por exemplo, contrata energia elétrica, ela não pode não querer pagar o ICMS incidente, porque ela aí é o contribuinte de fato, não é o contribuinte de direito. Quem é o contribuinte de direito do ICMS sobre a energia elétrica é a distribuidora e a geradora de energia elétrica. Então, para o próximo slide tem um acórdão muito importante para vocês darem uma olhada, vocês darem uma lida, de que existe até repercussão geral sobre essa tese, de que o ente beneficiário de imunidade tributária, quando ele ocupa a simples posição de contribuinte de fato, ele tem que arcar com os ônus financeiros dos impostos indiretos, IPI e ICMS, mas, por outro lado, quando ele é contribuinte de direito, ele não precisa arcar com os impostos. Então, as conclusões do acórdão são essas que eu acabei de referir. Nos impostos indiretos, em que as entidades imunes elas exercem a função de contribuinte de fato, ou seja, quando elas adquirem produtos tributados, elas não gozam do ICMS, mas quando elas vendem, quando elas comercializam e são os contribuintes de direito, elas podem gozar da imunidade tributária. Passando para a próxima imunidade tributária, que ela se relaciona aos templos religiosos, artigo 156b da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. O valor protegido, obviamente, é a liberdade religiosa, mesmo considerando que a gente vive num estado laico. Obviamente é importante que o Estado respeite as religiões e respeite a liberdade religiosa. Mais uma vez, essas imunidades elas são aplicáveis apenas aos impostos, ou seja, igrejas e todas as entidades religiosas têm que pagar outros tributos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, não estão abrangidos na imunidade do 156b. Uma pergunta aí no próximo slide: todas as seitas e religiões têm imunidade tributária? Essa até é uma pergunta meio engraçada. A doutrina entende que não, que entidades, por exemplo, demoníacas ou neofascistas, alguma coisa nesse sentido, mesmo com cunho religioso, elas não podem gozar de benefício tributário, não podem gozar da imunidade tributária. Mas, a princípio, o ente tributante, caso a entidade religiosa ela não vá contra os direitos constitucionais, ou seja, ela não vá contra a dignidade da pessoa humana,
a autoridade administrativa e fiscal não pode fazer, obviamente, não pode fazer diferenciação entre as religiões. Então, por exemplo, o município de Canoinhas, ele não pode deixar de tributar a Igreja Católica, mas tributar um templo de Umbanda, por exemplo. Obviamente, isso seria completamente constitucional. Então, templos evangélicos, budistas, todos os tipos de templo que não firam direitos constitucionais, em que aceita ou não seja contrário aos direitos constitucionais, eles têm que ser protegidos pela imunidade tributária de forma igual. O 150, parágrafo 4º, que é muito importante que vocês vejam também, que ele repete aquela expressão de que a imunidade tributária se refere a patrimônio, rendas e serviços, e que também tem que ser ligada a finalidades essenciais. Vocês vão ver na jurisprudência que tem muitos entendimentos de que, mesmo que a igreja, por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, utilize um bem, alugue um bem próprio e aufira rendimento desse aluguel, se a igreja comprovar que esse aluguel está sendo utilizado para o cumprimento de suas finalidades essenciais, a imunidade tributária ela continua sendo respeitada. Ao mesmo tempo, vamos supor um caso de uma igreja que utilize um terreno vago lá, alugue para um estacionamento. Esse estacionamento ele não pode ser objeto nem de tributação por IPTU nem imposto de renda, caso seja comprovado que a renda oferida com esse estacionamento está sendo destinada ao cumprimento das finalidades essenciais da entidade religiosa. No próximo slide ali vocês vão ver que há 2 requisitos apontados pela doutrina para que a imunidade das entidades religiosas ela seja assegurada. Primeiro, que haja o reinvestimento integral dos recursos para a consecução dos objetivos dessa entidade religiosa, e segundo, que essa imunidade não prejudique a livre concorrência. Então, vamos supor que a Igreja Católica resolva vender camiseta. Então, beleza, está vendendo camiseta, todo o recurso dela está sendo destinado para a manutenção da paróquia. Até aí, perfeito, não tem problema nenhum, ela é imune, continua imune. Mas vamos supor que o volume é tão grande que está prejudicando a venda da Hering, por exemplo, ou da Reserva, ou de qualquer outra marca. Daí você mexe com uma questão de violação à livre concorrência. Daí, obviamente, não seria justo você deixar a igreja que está exercendo uma atividade econômica ela ser menos tributada do que todos os outros entes privados do mercado. Então, a doutrina aponta que existem 2 requisitos para o gozo da imunidade tributária religiosa. Primeiro, reinvestimento integral para as finalidades essenciais, como a gente viu. E segundo, que não tenha nenhum tipo de atentado à livre concorrência. No próximo slide tem um acórdão até interessante do STF, de um imóvel que foi alugado, que foi destinado à moradia de um ministro religioso, e esse imóvel, obviamente, foi considerado imune ao IPTU. Mesmo ele não se ligando ao templo propriamente dito, ou seja, mesmo não sendo um imóvel em que são realizadas atividades religiosas, esse imóvel, de uma forma ou de outra, ele está servindo para o exercício da liberdade religiosa. Então, quando um ministro religioso, um padre, um bispo, um pastor mora em determinado imóvel, esse imóvel também não pode ser objeto de tributação por causa da imunidade tributária religiosa. No próximo slide, vocês vão ver que o STF, que o STJ, desculpe, ele tem entendimento pacífico que essa previsão constitucional de imunidade tributária ela abrange apenas os impostos, como a gente referiu, e que essa imunidade ela não pode ser estendida para as taxas. De volta à questão imunidade e impostos indiretos. Aqui a gente aplica a mesma coisa idêntica que a gente conversou com relação à imunidade recíproca. Quando se tratar de contribuinte de direito, as entidades religiosas também são imunes a impostos indiretos, ICMS e IPI. Então, quando
a igreja vende uma vela na paróquia, ela é o contribuinte seria o contribuinte de direito do ICMS, mas nesse caso ela é imune porque ela é o contribuinte de direito. Por outro lado, quando a igreja contrata energia elétrica, ela é contribuinte de fato do ICMS, ou seja, ela arca com os custos da contratação do ICMS. Nesse caso, o entendimento majoritário uníssono é de que não existe imunidade tributária. Outra coisa, imunidade tributária em lojas maçônicas. Essa era uma discussão antiga da doutrina e da jurisprudência. O STF tem entendimento de que as lojas maçônicas elas não são entidades religiosas e elas estão submetidas à imunidade, à tributação, ou seja, a loja maçônica ela paga IPTU. Agora, uma questão muito interessante, eu acho que essa questão que eu vou passar para vocês analisarem. Existe uma religião, uma igreja, a Assembleia do Reino de Deus, se não me engano, que construiu um templo enorme no bairro do Brás, em São Paulo, o Templo do Salomão. Para fazer essa construção, ela teve que importar toneladas de mármore italiano, porque esse mármore italiano ele tinha que compor a fachada do templo da religião. Como vocês sabem, na importação de qualquer produto, quem está importando tem que pagar imposto de importação. Essa entidade religiosa, ela ajuizou diversas ações. Então, voltando lá, tem que pagar imposto de importação e ICMS sobre a importação desses materiais. Incide ICMS sobre importação também nesses casos. Frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, essa entidade religiosa ajuizou diversas ações pedindo a não tributação do ICMS importação que estava sendo cobrado pela Receita Estadual de São Paulo sobre a importação desses materiais. O próximo slide lá que vocês vão ver é um estudo de caso sobre essa questão. Daí vocês vão ter que trabalhar com a questão se, nesse caso, o ICMS importação ele é um tributo direto ou indireto, porque se o ICMS, se for aplicável a norma geral do ICMS, que é um tributo indireto, quando ela está adquirindo, ela não tem direito à imunidade de ICMS. Mas eu quero que vocês procurem na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e vocês vão ver que por algumas razões o Tribunal de Justiça entendeu de outra forma e ele está certo em entender dessa outra forma, que há imunidade nesse caso, porque nesse caso o ICMS importação não é um tributo indireto. Tá? Esse é um primeiro estudo de caso que eu vou querer que vocês analisem em casa e depois a gente vai falar do outro. Então ali depois tem a ementa desse julgado que eu vou querer que vocês analisem. Não precisa me entregar escrito, isso a gente conversa na próxima aula, tá? O outro julgado do STF, eu vou querer que vocês me entreguem escrito uma análise do julgado, mas esse aqui é só para a gente conversar na próxima aula. Então, vamos vencer esse conteúdo da imunidade religiosa. Agora a gente vai falar das imunidades não autoaplicáveis. O 150, inciso 4, ele prevê que é vedado à União, Estados, municípios e ao Distrito Federal instituir impostos sobre patrimônio, renda dos serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Uma questão essencial nisso é saber quais são os requisitos da lei e que lei que é essa que estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária dessas entidades. Então, novamente, aqui tem aquela disposição do 150, parágrafo 4º, que a imunidade tributária está vinculada às finalidades essenciais dessas entidades, só que existe uma teoria ampliativa dessas finalidades essenciais, que mesmo finalidades correlatas de partidos políticos, entidades de assistência social, instituições de educação, elas estariam abrangidas pela imunidade tributária. Então, aqui é o mesmo entendimento lá das entidades religiosas. Quando uma escola ela utiliza um terreno, ela aluga um terreno para um terceiro, esse terreno ele não vai estar submetido a IPTU e a renda oferida com ela não vai estar submetida ao imposto de renda se esse imóvel
for destinado, ou seja, essa renda gerada com o imóvel for destinado ao cumprimento das finalidades essenciais da entidade religiosa. Então, mais uma vez, aqui tem aqueles dois requisitos: direcionamento dos recursos para a realização dos objetivos institucionais e na ocorrência de prejuízo à livre concorrência. No próximo slide, vocês vão ver que tem inclusive uma súmula do STF que fala o seguinte: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, inciso 6c da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Então, mais uma vez, aplicação restrita aos impostos, com exceção de uma previsão específica do 195, parágrafo 7º, que prevê que as contribuições sociais previdenciárias elas têm imunidade para as entidades de beneficência de assistência social, mas isso é um tema um pouco mais específico, que não é o mais relevante para vocês. Algumas características específicas dessa imunidade: ela é aplicável apenas aos sindicatos empregados, ou seja, sindicatos patronais eles não podem gozar dessa imunidade, e para instituições sem fins lucrativos e entidades de assistência social também sem fins lucrativos. Aqui em Curitiba tem até um grande grupo, até onde eu estudei, que é o Grupo Bom Jesus, e tem até em Mafra, acho que vocês devem conhecer. Esse é um grupo franciscano, é um grupo que tem 25 colégios no Brasil inteiro, é um grupo que ofere um faturamento bilionário, mas é um grupo sem finalidade lucrativa. Então, é um grupo que não paga nenhum imposto pelo exercício das atividades que ele presta. Então, não paga imposto de renda, não paga ISS, tem até uma questão concorrencial, porque não pagando esses impostos, ele acaba sendo muito mais competitivo do que os outros. Mas, de qualquer forma, o entendimento jurisprudencial é que grupos educacionais que não tenham finalidade lucrativa, eles estão agasalhados por essa imunidade tributária prevista na Constituição. Então vamos lá, a parte final do dispositivo constitucional, ela fala o seguinte: ela fala que essas entidades, partidos políticos, fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social, eles são imunes aos tributos desde que atendidos os requisitos da lei. A gente já conversou que o artigo 156, inciso 2 da Constituição, ele exige que para tratar de determinadas matérias seja editada lei complementar. Então, para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, que é exatamente o que a imunidade é exigido lei complementar. Qual lei complementar é essa que dispõe sobre os requisitos para o gozo dessas imunidades tributárias? Vocês sabem qual que é. É o CTN, é o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que estabelece quais são os requisitos para o gozo dessas imunidades tributárias. Eu peço que vocês vejam o artigo 14, ele é muito interessante, porque ele estabelece lá 3 requisitos, nos 3 incisos, que estabelecem as regras para que essas entidades elas tenham o benefício da imunidade tributária. Então vocês vão ver lá que elas não podem distribuir lucros, elas têm que cumprir todos os deveres acessórios. Então essa é uma questão muito relevante. Se elas não cumprirem esses requisitos do artigo 14 do CTN, elas não têm direito à imunidade tributária. Por isso que essas são imunidades não autoaplicáveis, diferentes lá da imunidade tributária dos entes políticos e da imunidade religiosa. Essas imunidades, essas duas anteriores, elas não são condicionadas ao obedecimento de nenhum requisito legal. Por outro lado, essas imunidades tributárias não autoaplicáveis, que envolvem as referidas no artigo 156C, essa imunidade ela só pode ser usufruída se atendidos todos os requisitos do artigo 14 do CTN. Bom, só para não alongar muito, pessoal, imunidade de imprensa, o artigo 156C, ou seja,
é vedado à União, Estados, Distrito Federal e os municípios instituírem impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Essa é uma imunidade objetiva, ou seja, ela está vinculada ao papel e aos livros, jornais, periódicos, para garantir a liberdade de imprensa. Isso quer dizer que, por exemplo, a distribuidora do livro, a gráfica, a editora, elas não têm direito à imunidade tributária, por exemplo, de imposto de renda, de IPVA sobre seus veículos, de IPTU sobre suas instalações. O que faz jus à imunidade tributária é o próprio objeto, ou seja, os livros, os álbuns, os livros eletrônicos, as listas telefônicas, elas sim, o objeto em si é imune a tributo, ou seja, não existe incidência de IPI e ICMS, por exemplo, que são tributos impostos que incidiriam sobre a circulação e sobre a propriedade industrial. Os objetos eles são imunes, mas os sujeitos não. Tá? Então, como últimos slides, vocês vão ver que os livros digitais eles foram reconhecidos, foi reconhecido pelo STF de que eles também têm imunidade tributária, os jornais, ainda que contêm publicidade e anúncio, mas que essa imunidade ela não pode ser interpretada de forma tão ampla que, por exemplo, a tinta que é utilizada no jornal ou as chapas de impressão para fazer os jornais ou os livros, esses objetos não gozam de imunidade tributária. Então, pessoal, a matéria ela foi dada de forma rápida. Espero que vocês tenham conseguido aprender os principais conteúdos dessa matéria. E eu vou passar para vocês um acórdão do STF que eu peço que vocês analisem. Vocês vão ver que existem alguns entendimentos dissonantes dos ministros e é sobre a imunidade tributária dos Correios, da empresa de Correios e Telégrafos do Brasil. Tá? Vocês podem fazer um fichamento rápido, só explicando as principais conclusões do voto vencedor e do voto que prevaleceu, por que a imunidade tributária foi concedida aos Correios, mas eu peço que, se vocês puderem, vocês leiam os votos na íntegra. Dá uns 80, 90 páginas, acho que é um negócio que vocês conseguem ir passando o olho e lendo de forma rápida. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.